Um exemplo aqui que nós citamos, um paciente que teve um infarto anterior extenso, então nós vemos toda a parede anterior dele comprometida, totalmente acinética, uma fração de ejeção muito baixa, claro que esse paciente tem uma disfunção muito grave, e vemos aqui um trombo pedunculado nesta parede que ficou acinética. Neste momento esse trombo está aí, mas se nada for feito e esse trombo se desprender dessa parede do endocárdio do ventrículo esquerdo, esse trombo certamente vai causar algum fenômeno tromboembólico sistêmico muito grave, geralmente vai para uma artéria cerebral e o paciente fica com, além do infarto extenso, ganha um infarto cerebral também, com todas as suas gravíssimas consequências. Aqui nós vemos um paciente que morreu em choque cardiogênico, toda essa área escura nos vários cortes que nós vemos do ventrículo esquerdo significa necrose miocárdica e nós sabemos que mais de 40% de ventrículo esquerdo necrosado torna-se incompatível com a vida. Foi o que aconteceu com esse paciente, ele teve mais de 40% de necrose, chegou numa instituição provavelmente que não houve trombólise nem angioplastia, ou então num delta T muito longo, nós vamos falar disso daqui a pouco, e infelizmente foi a óbito. Outra causa de morte frequente é a morte súbita, e essa morte súbita quase que invariavelmente vai ser por uma taquicardia ventricular seguida de uma fibrilação ventricular e o paciente morre subitamente, geralmente na rua. A ruptura de septo interventricular, que é uma das principais complicações mecânicas que nós vemos aqui, o septo totalmente roto, e acontece então uma comunicação interventricular aguda. Se não houver uma equipe cirúrgica pronta ou pronta em muito pouco tempo, esse paciente não tem muita chance de sobrevivência. Aqui nós vemos a ruptura do músculo papilar que vai gerar um quadro de insuficiência mitral aguda, com edema agudo de pulmão, com choque cardiogênico e eu diria a mesma coisa, se não tiver uma equipe em muito pouco tempo e um balão intraórtico para controlar este paciente até que a equipe cirúrgica esteja pronta, então esse paciente também não tem muita chance. A incidência dessas complicações mecânicas é por volta de 1 a 3% na evolução de um infarto do miocárdio. A ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo invariavelmente vai levar ao tamponamento pericárdico. Isso também é um quadro extremamente grave e mortalidade muito alta, também só pode ser salvo por uma equipe cirúrgica rapidamente envolvida no caso. O diagnóstico do infarto, de uma maneira geral, é muito fácil. O diagnóstico é basicamente pelo quadro clínico. É inconfundível quando nós vemos um paciente com o quadro de opressão retroesternal, frequentemente irradiantes para mandíbula ou membro superior esquerdo, então não tem muita dificuldade. Essa imagem do Netter, ela mostra muito bem. O paciente lá apertando o peito, após subir uma escada, um senhor já de uma certa idade, fez um esforço de subir uma escada, ele já era coronariano, evidentemente, ele está carregando um peso, ele é fumante, se vocês olharem com cuidado, tem um cigarro caído ali no chão, numa noite fria, que predispõe também a esse problema, e após ele está saindo do restaurante, deve ter feito uma refeição copiosa. Então, um paciente que teve todos os fatores para poder desencadear uma fissura da placa, uma instabilização naquela placa e um quadro de infarto agudo do miocárdio. Os sintomas típicos são a dor retroesternal com irradiações, sudorese e náuseas. Pode chegar, dependendo do tamanho do infarto, em choque, edema agudo de pulmão ou mesmo pode ter uma morte súbita. O exame físico do infarto, atualmente, ele é pobre. O ritmo pode ser normal ou ele pode ter as mais variadas arritmias, mas na maioria das vezes, nos primeiros momentos, quando ele não tem morte súbita, ele tem um ritmo normal. Quarta bolha é sempre audível, terceira bolha já vai indicar uma disfunção ventricular esquerda importante. Sopro, se houverem complicações mecânicas.
né? Então nós vamos ter o sopro de insuficiência mitral, vamos ter o sopro de comunicação interventricular. A ausculta pulmonar pode ser normal ou, se ele já não chegar em insuficiência cardíaca, o pulmão vai estar estertorando. O diagnóstico diferencial, ele geralmente não é difícil de ser realizado, porque a dor é muito característica, mas sempre temos que pensar em embolia pulmonar, dissecção aórtica, pneumotórax, pericardite aguda e até mesmo um quadro abdominal como colecistite aguda, principalmente nos infartos de parede inferior. Toda vez que um paciente chega numa emergência ou numa unidade coronariana com diagnóstico já feito de infarto miocárdio, a primeira pergunta que o plantonista faz ao emergencista que está trazendo o paciente é qual a classificação CLIP desse paciente, porque essa classificação já nos coloca, já nos situa dentro da evolução daquele infarto. Quando fala que é um paciente em CLIP 1, é tudo que nós queremos como médicos, né? Que é um paciente que teve provavelmente um infarto pequeno, ele não tem sinais de falência ventricular esquerda e tem uma mortalidade, isso em 1967, já era uma mortalidade muito baixa. Quando nós falamos CLIP 2, então já é uma IVE leve a moderada, já tem B3, já está estertorando, já está taquicárdico e ao raio-x ele já tem congestão pulmonar e a mortalidade já praticamente triplica. Se nós falamos que ele está em CLIP 3, nós então estamos diante de um edema agudo de pulmão, que significa uma falência grave do ventrículo esquerdo e a mortalidade já vai para 38%. Se nós dizemos que ele está em CLIP 4, então já é um paciente, naquela época, com pouca chance de sobrevivência, porque ele já estava sendo entregue em choque cardiogênico, uma mortalidade de 81%. Esse número de 1967 para cá não mudou muito, a não ser que esse paciente seja atendido no local onde ele possa ser submetido à reperfusão miocárdica. Aí esse número cai muito. Mesmo que ele chegue em choque cardiogênico, esse número cai muito se uma reperfusão for conseguida a bom tempo.